Estamos no terceiro vídeo, dando continuidade a um cálculo matemático sobre a data do nascimento de Jesus. E o terceiro argumento que eu vou colocar aqui é com respeito àquilo que se fazia no santuário terrestre. Bem, pelo menos no santuário terrestre, você sabe que isso existiu. Deus deu essa ordem lá em Êxodo 25, verso 8, onde ele disse para Moisés: Moisés, e me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. E pelo que nós sabemos, registrado na Bíblia, em Levítico e em Êxodo, a partir do capítulo 25, nós temos registrado que o santuário terrestre, ele tinha dois compartimentos. Um se chamava lugar santo e outro se chamava lugar santíssimo. E esses dois compartimentos, além disso, nós tínhamos o pátio, onde havia a pia, o altar de holocausto, e dentro do santuário nós tínhamos ali no lugar santo a mesa com 12 pães da proposição. De frente à mesa nós tínhamos o candelabro com 7 lâmpadas, que ficavam acesas continuamente diante do altar de incenso. E no lugar santíssimo nós temos a Arca da Aliança contendo a vara de Arão, o maná e a lei com os 10 mandamentos. Os livros da lei, conforme foram escritos por Moisés, foram colocados ao lado da arca de acordo com Deuteronômio capítulo 10. Então observe uma coisa, nós temos esse santuário. O santuário era ministrado por sacerdote, que era da tribo de Levi. Ali os filhos de Arão. E de acordo com o relato bíblico, havia 24 turnos sacerdotais para ministrarem durante o ano. Por 2 vezes se ministrava. Cada sacerdote ministrava 8 dias. Isso se dava de sábado em sábado. Ok? Se você quiser conferir essa informação, está em 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 18. Se você ler o versículo 17 e 18, lá está se falando já do 23º turno e do 24º turno. Mas no versículo 10, fala de um turno em especial. E eu gostaria de ler esse turno com você, tá? Eu vou ler esse turno com você, 1 Crônicas, no capítulo 24, o versículo 10. Deixa eu encontrar aqui, 1 Crônicas, capítulo 24, o versículo 10. Nós temos o turno que corresponde à ordem sacerdotal de um homem chamado Abias. É isso mesmo. Olha aqui, capítulo 24, 1 Crônicas, o versículo 10. Eu não sei se você conseguiria ler aqui comigo. Olha só, vamos ver se você consegue ler aqui comigo o versículo 10. A 7ª a Cós e a 8ª a Abias, falando dos turnos dos sacerdotes que ministrariam no santuário. Então nós temos na 8ª ordem, ou seja, no 8º turno sacerdotal ministrando no santuário, a ordem de Abias. Está compreendendo? A ordem de Abias. Agora, se você toma o livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 5, você vai encontrar que Zacarias era da ordem de Abias, que era do 8º turno. E Zacarias, quando foi ministrar no templo, você se recorda, ele era marido de Isabel, que foram os pais de quem? De João Batista. Quando Zacarias foi ministrar no templo, ele foi ministrar no 8º turno. Agora observe uma coisa, Êxodo 12, verso 18, diz que o mês de Nissan, a Páscoa, era onde se começavam os turnos dos sacerdotes ministrando. Então se o turno começava fim de março, o primeiro turno começava fim de março, início de abril, passaram-se 7 turnos, 7 sábados, até o 8º sábado, quando Zacarias foi ministrar no templo, no santuário. Então o que isso significa? Significa que se foi início de abril, nós teríamos início de maio e início de junho. 2 meses se passaram até Zacarias iniciar o seu turno. E aí nós chegaríamos então no início do mês de junho. No início do mês de junho, nós chegaríamos Zacarias ministrando. Então ele ficou ministrando no santuário, tá? No seu turno. Isso já no início do mês de junho. Certo? Agora, quando você toma o livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9, você vai encontrar que quando ele termina de ministrar ali no seu ofício, no seu turno sacerdotal, ele vai para casa. E quando ele chega na sua casa, o que acontece? Isabel fica grávida. Isabel fica grávida de João Batista.
Quando você vai um pouquinho mais adiante no versículo 23 ao versículo 25, lá diz que Isabel se escondeu grávida por 5 meses, se reteve na sua casa por 5 meses. Então, se ela ficou grávida em junho, adicionemos mais 5 meses que ela ficou na sua casa. Então, nós teríamos junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, no mês de novembro, Isabel tinha 5 meses de gravidez. E aí, então, ela vai para a casa de quem? De Maria. E aí, quando você vai no versinho 26 e 27, no verso 31, e o verso 41 e o verso 56 do capítulo 1, você vai encontrar que Maria fica grávida no 6º mês de gravidez de Isabel. Esse 6º mês já seria o mês de dezembro. Então, no mês de dezembro, Isabel tinha 6 meses de gravidez de João Batista e Maria ficou grávida. Olha que coisa interessante. E Maria ficou grávida em dezembro, no 6º mês de gravidez de Isabel. Agora, quantos meses um bebê fica na barriga para nascer? 9 meses. Se em dezembro João Batista tinha 6 meses, quando foi que ele nasceu? Faz as contas. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março, Jesus teria quantos meses? 3 meses. Soma mais 6 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Parece coincidência esse cálculo matemático, né? Mas eu acho que não é não. Basta você e eu analisarmos todo esse contexto do santuário, dos turnos sacerdotais, das 70 semanas e a ida dos pastores nas vigílias da noite, que não tem nada a ver com o mês de dezembro, porque no inverno lá neva, e você vai perceber que Jesus, provavelmente com quase 100% de certeza, nasceu no mês de setembro. E aí, será que dá da gente saber o dia do nascimento de Jesus? Bem, eu acho que seria demais. Mas coisas que Deus não revelou, eu acho que é bom a gente não se atrever muito não, né? Mas aquilo que está na Bíblia, dentro das possibilidades da nossa inteligência, da sabedoria vindo de Deus, do discernimento, do conhecimento, eu acredito que nós não temos dúvida de que Jesus nasceu exatamente nessa época. E agora, para completar, o mês de outono é o mês de setembro. Arqueologicamente falando, geograficamente falando, melhor dizendo, o mês de outono é o mês de setembro naquela região. Amigo, Deus te abençoe, é um pequeno cálculo, argumentem à vontade, tá? Estou aqui para ouvir, para aprender. Esse vídeo é apenas uma curiosidade, não é para ofender ninguém, pode ter certeza disso. Somos amigos, estou de volta, estou aprendendo muito com vocês e eu espero que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e que nesse Natal, aliás, deixa eu até falar uma coisa, no mês de dezembro, quando Maria ficou grávida de Jesus, esse mês de dezembro você sabe que existe a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah literalmente dedicação. Nessa festa de dedicação, o que acontecia? Na festa de dedicação, geralmente eles celebravam para celebrar a vitória sobre os inimigos, né? A libertação dos inimigos. E aí quando se celebrava a libertação dos inimigos, se acendiam luzes. No Hanukkah havia um candelabro com 9 lâmpadas, né? Diferente daquela que havia no santuário com 7 lâmpadas. As 9 lâmpadas eram acesas. Só que o Hanukkah era uma festa paralela à festa dos tabernáculos. Era paralela à festa dos tabernáculos. O que isso quer dizer? Se era paralela à festa dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos era uma festa onde as pessoas faziam tendas e ficavam nas tendas durante essa festa. E aí nós tínhamos, por exemplo, a mistura da água e do vinho, que era derramado, né? Um sacerdote pegava água, outro vinho, e era derramado e descia até o rio Cedron. Né? Você sabe, isso é um simbolismo da água e do sangue que jorraria de Jesus, né? Quando ele suou água e sangue. Você lembra da história? Agora, a festa dos tabernáculos, ela também é um simbolismo de Jesus. Por quê? Quando nós tomamos o livro de João, capítulo 1, o versículo 14,
Ali nós temos registrado assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E você sabe mais do que eu que a palavra habitou não tem apenas uma única palavra para tradução em grego. Mas a tradução que traduz habitou nesse texto é esquenosis. E esquenosis significa literalmente tabernáculo. Tabernacular. Então Jesus tabernaculou conosco. Ele se fez carne e tabernaculou conosco. Fez morada entre nós. Fez a sua tenda entre nós, né? A sua cabana entre nós, o seu tabernáculo entre nós. Só que quando ele fez o seu tabernáculo entre nós, ele ao mesmo tempo nos libertou do inimigo, de Satanás. Hoje nós somos salvos por Cristo Jesus de Satanás, certo? E aí havia também uma cerimônia que era feita, assim como no Hanukkah, na festa dos tabernáculos, que se acendiam luzes. Se acendiam luzes. E Jesus Cristo, quando veio, tabernaculou conosco, nos libertou do inimigo e se tornou a luz em meio às trevas. João capítulo 1, versículo 4 e 5 e versículo 9 diz que Jesus foi a luz no meio das trevas. João capítulo 10, para ter o simbolismo também do Hanukkah e da festa dos tabernáculos com respeito à água, no capítulo 10 Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim. Ele diz que é a água da vida. Ele diz que é a água da vida. É também um simbolismo de um tabernáculo futuro, a festa dos tabernáculos futuro. Quando Cristo voltar, participará conosco de uma festa dos tabernáculos que não seria essa festa de antigamente. Mas ele diz assim: quem tem sede, venha, que eu lhe darei de graça da água da vida. E ele diz que lá no céu, ele mesmo será o nosso Deus e habitará entre nós. E habitará conosco. Você lembra de tudo isso, né? Só que tem mais. Ele, além disso, ele diz que participará conosco na ceia das bodas do Cordeiro. Eu acredito que esse Natal, o nascimento de Jesus, é para você e eu lembrarmos de que ele veio libertar-nos do inimigo. E nós precisamos então cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Ainda que hajam guerras, ainda que hajam desolações, angústias, mortes, doenças, Jesus Cristo, ele pode ser a nossa paz e ele pode ser a nossa luz. Um grande abraço, Deus te abençoe, Feliz Natal e um ano novo com muita fé, com muita saúde, com a presença de uma multidão de anjos e especialmente com a presença do Espírito Santo na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço e até a próxima.